Prezados irmãos, é uma alegria e uma satisfação poder partilhar com vocês esse momento e assim a pedido da pastoral catequética, refletir sobre algumas questões, sobretudo ligadas à Sagrada Escritura. Mas antes de iniciarmos com essa pequena e breve colocação, vamos invocar a ajuda de nossa querida Mãe Maria, que é modelo de escuta, modelo de atenção, é claro, modelo também de disponibilidade à vontade de Deus, que nos é transmitida também pela Sagrada Escritura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, queridos irmãos, esse breve encontro que nós agora teremos tem como título Deus nos dá a sua palavra pela boca dos profetas. Profetas que nós entendemos como sendo homens de Deus, profetas que nos inspiram para que nós também possamos viver a nossa missão de profetas como igreja no meio do mundo. Assim como os profetas que nós encontramos na Sagrada Escritura, a igreja, no exercício da sua dimensão profética, também deve anunciar, deve denunciar e, é claro, deve ser esse canal, esta portadora da boa notícia, da graça, do amor, da misericórdia e da salvação de Deus. Que esse encontro com essa pequena reflexão nos ajude, sobretudo a tomar consciência de sermos profetas num mundo tão necessitado dessa presença e dessa ação de Deus por meio dos seus discípulos. O primeiro elemento importante que nós destacamos nesta nossa reflexão é lembrar que muitos povos, sejam eles antigos ou novos do nosso tempo, acreditavam e também acreditam ter meios de acesso aos planos divinos. Ou seja, todos os povos, em sua grande maioria, de fato cultivavam algum tipo de experiência de comunicação com o seu Deus. Sobretudo em vista de conhecer os planos que Deus tem, os planos que Deus tem para todo o povo. E é claro, o povo de Israel não era diferente. Também o povo de Israel tinha os seus meios de dialogar, é claro, entrar em contato com o plano e com a vontade de Deus. E dentre estas maneiras, uma maneira singular de comunicação de Deus com o seu povo e do povo para com o seu Deus eram os profetas, que entendidos como anunciadores, como proclamadores, de fato cumpriam esta função de trazer ao povo a palavra de Deus e, é claro, também levar do povo para Deus as angústias, as inquietações, bem como também os questionamentos que o povo tinha. A palavra profeta vem do grego e dentre as suas significações nós encontramos profeta é aquele que fala em vez ou no lugar de alguém, é porta-voz de alguém, fala diante de alguém, fala, é claro, também em voz alta. A palavra de Deus deve ser proclamada nos telhados. Era mais ou menos esta ideia que envolvia a figura e o exercício da profecia. Do hebraico, navi, significa também chamado, convocado ao conselho de Deus ou para uma missão ou vocação específica ou secreta. Ou seja, o profeta é também um vocacionado, um chamado, um escolhido de Deus. Escolhido para uma missão especial. E aí, desde o início, nós já entendemos também nós, na nossa dimensão profética, também somos convocados, vocacionados, para cumprir aquilo que de fato está inerente à palavra e à concepção de profeta. Então, por estes significados,
entende-se o profeta como um chamado, um vocacionado, um escolhido para comunicar a vontade de Deus, para ser a sua voz, a sua boca, e para apresentar a Deus as falas dos homens. Então, como dizia, os pedidos, os questionamentos, bem como também as lamentações, que fazem parte também da história do povo de Deus e também, é claro, da nossa. Usando uma imagem antiga e simples, nós podemos dizer que os profetas eram a linha de transmissão. Então, de um lado nós teríamos Deus e do outro nós teríamos o povo. E o profeta era esta linha, na visão daqueles telefones antigos, fixos, que necessitavam de uma linha de transmissão. Assim era, podemos dizer, a função do profeta. Então ele era e é um intermediário entre Deus e o seu povo, um mediador da palavra. Então o profeta, no exercício da sua missão, ele pregava, entoava hino, condenava as transgressões da lei. Também era aquele que consultava a Deus, era também o intercessor entre Deus e o seu povo. Eles lutavam para conservar a tradição, a experiência religiosa e defendiam a religião de Israel. A questão da defesa da aliança e a questão da defesa da experiência religiosa do povo era algo muito caro para todos os profetas. Mas também faziam críticas públicas aos desmandos dos governantes e criticavam também o afastamento do povo da lei de Deus. Tinham profunda experiência da palavra de Deus, não eram adivinhos, como muitas vezes se pensa sobre os profetas. O profeta não era aquele que adivinhava o futuro, mas o profeta era aquele que tinha uma visão crítica da sua realidade. E criticando, melhor dizendo, ou tendo essa visão crítica da realidade, ele tinha então condições de dizer: essas escolhas que têm sido feitas, esse comportamento que tem sido mantido, infelizmente vai nos levar a esta experiência. E quando falam então, retomando a Sagrada Escritura, do exílio que está iminente, da invasão de povos distantes, isso é fruto desta experiência da Palavra de Deus e desse olhar crítico e mediado pela experiência da fé que tinham sobre a realidade. Por isso, então, podiam dizer: olha, esse é o nosso destino, porque estas são as nossas escolhas. Eles também eram fiéis ao mandato de Deus. Algo que caracteriza o verdadeiro profeta é que ele fala quando Deus fala. E se Deus não tem nada para falar, o profeta, então, nada fala. E é claro, o profeta só pode falar, se é de fato o verdadeiro profeta, aquilo que Deus fala. O profeta não tem vontade própria no anúncio, mas ele é aquele que, como porta-voz e como boca de Deus, será então esse elemento visível, concreto da fala e da comunicação de Deus para com o seu povo. E é claro, nesta sua missão, ele vai então falar sem medo e, é claro, sem receio. A superação do medo, que é também fruto da experiência de Deus, é claro, da graça de Deus que o envolve. Basta lembrar aquela passagem em que nós encontramos a vocação do profeta Jeremias. Ele vai dizer, texto que nós todos conhecemos: sou ainda uma criança, sou muito jovem. E é claro, nós vamos entender, tenho medo, tenho receio. Mas Deus vai, na sua graça, fortalecer. E vai dizer, Deus: aonde eu te enviar, você irá e falará aquilo que eu te mandar dizer. E Deus então vai o fortalecer para que ele então exerça a sua missão, a sua função. Um outro elemento importante em relação aos profetas da Escritura é que o profeta é filho do seu tempo, marcado pelos acontecimentos e pelas experiências que vive com o seu povo. Então o profeta vai dizer e vai falar como porta-voz de Deus aquilo que é a palavra de Deus para aquele momento, para aquelas situações, para aquilo que está acontecendo. Se é necessário uma palavra de esperança,
é a palavra de esperança que nós encontraremos da boca do profeta. Se a realidade exige uma palavra de crítica e de repreensão, vai ser essa a palavra do profeta, porque essa é também a palavra de Deus. Assim, o chamado e o ministério exercido pelo profeta estavam fortemente ligados à sua realidade, ao momento em que ele se encontra. Isto, além de deixar evidente a ação contínua de Deus junto ao seu povo. Então, Deus acompanha o seu povo, vive a história do seu povo, então, é claro, vai falar mediante a história do seu povo. E aí o profeta vai, como porta-voz e enviado de Deus, lançar luz, sobre o chamado que todos nós temos. Nós também devemos ser profetas do nosso tempo para responder às situações e necessidades que hoje o nosso tempo exige, que o nosso mundo hoje nos impõe. Então, mediante esses elementos que nós vimos brevemente sobre os profetas, nós somos chamados então a olhar os profetas, é claro, entender aquilo que também nós, no exercício da nossa dimensão profética, somos chamados a viver em nosso tempo. Então, 4 questões importantes, claro que nos referindo também aos profetas da Escritura, então 4 coisas ou 4 atitudes importantes para a nossa dimensão profética. Então nós somos convidados, chamados a testemunhar que Deus sempre fala com o seu povo. Deus não é um Deus distante, alheio, mas Deus também é comunicação. Então Deus também se comunica pela igreja que exerce a dimensão profética no meio do mundo. Também somos convidados a proclamar que todos somos chamados a servir. O profeta é um servo de Deus, e a igreja também serve a Deus, e é claro, serve aos homens, quando ela não se omite diante da realidade, mas anuncia e assim profetiza. Chamados também a incentivar a ouvir o chamado à conversão. Os profetas foram grandes defensores da aliança, e a igreja também deve defender Deus, podemos dizer, no mundo em que Deus tanto é atacado. E aí, é claro, chamar a conversão, convidar a todos a, de fato, defender a vida. Porque se defende a vida, então vive hoje, sobretudo, um processo também de conversão, porque caminhamos para relações destrutivas, caminhamos para a morte, infelizmente não para a vida. Por isso a conversão é necessária. E por fim, animados, ou chamados a animar a todos, pois somos todos chamados à esperança. Nós escutamos da Sagrada Escritura, a esperança não decepciona. E como profetas devemos ser esse sinal de esperança no meio do mundo. Numa realidade marcada por tantas escuridões, ser então a luz da esperança que motiva e anima para continuarmos o caminho. Então, mediante estas 4 dimensões, podemos assim dizer, algumas coisas bem rápidas a partir do exemplo dos profetas e aquilo que nós temos na nossa Sagrada Escritura. Então, a testemunhar que Deus fala ao seu povo, nós vamos recorrer à experiência de Elias e Eliseu. No início dos relatos sobre o profeta Elias, em 1 Reis 17, nós encontramos uma bela expressão na boca do profeta: pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Ou seja, Elias tem essa consciência profunda de ser um servo de Deus. E o exercício da nossa missão de profetas é tomar também consciência desta nossa experiência de servos. Servos não escravos, mas servir, porque o nosso serviço é exercido na liberdade e é também um serviço para a liberdade dos outros. Então, nesta expressão do profeta Elias, vemos o profeta consciente de sua missão, de seu compromisso em servir o Senhor e, assim, é claro, servir ao seu povo. E é como é apresentado nos relatos sobre ele,
Seu serviço é falar o que Deus quer, o que Deus ordena, ser um instrumento que possibilita a comunicação de Deus com o seu povo. Então esta é uma das características da experiência e da missão e do ministério exercido por Elias, o serviço. Assim também nós vamos encontrar em Eliseu, que vai continuar o ministério de Elias, não apenas como seu discípulo, mas também como um profeta chamado e escolhido. Então já Eliseu, seja nos relatos que falam do seu chamado vocacional, em 1 Reis 19 e 21, mas seja também no relato do arrebatamento de Elias, em 2 Reis 1, 11 e 13, nós vemos que ele não tem outro desejo que não seguir os passos de Elias, ou seja, continuar a missão de comunicar a palavra de Deus e a vontade de Deus, ou seja, servir. Já no chamado que nós temos a conversão, é importante então nos referir ao profeta Jeremias, sobretudo no capítulo 3 do seu livro, dos versículos 21 e 22, em que ele então vai exortar o povo de Israel e assim, é claro, exortar a cada um de nós ao dizer: um grito foi ouvido sobre os cumes, as lágrimas e as súplicas dos filhos de Israel, porque perverteram o seu caminho, esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltai, filhos rebeldes, e eu vos curarei de vossas rebeliões. Então, com voz forte e alta, em nome de Deus, o profeta vai proclamar, convocar a conversão ao retorno de Deus. E como defensor dos interesses de Deus, o anúncio feito pelo profeta Jeremias expõe os desvios cometidos pelo povo, o afastamento dos planos de Deus. Ao mesmo tempo, chama a conversão, a retomada do caminho de cumprimento da vontade de Deus. Então, com isso, o profeta vai deixar claro que Israel deve buscar a conversão, o retorno ao Senhor. Ele será via de bênção de Deus às outras nações. E é, claro, o chamado que será feito e é feito a nós, e que nós também somos chamados a fazer ao mundo. É retornar ao Senhor, não excluir Deus da nossa história e, é claro, da nossa vida. E como nós dizíamos, também somos chamados a servir. E aí penso que o profeta Isaías pode nos ajudar muito quando ele vai no seu chamado vocacional mostrar toda a sua disponibilidade, que é a disponibilidade que nós também somos convidados a manter diante do convite de Deus. Seu chamado vocacional, que está presente no capítulo 6, que eu destaco o versículo 8, lá nós encontramos as palavras do profeta. Em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta do profeta mostra então a sua disponibilidade em responder ao apelo do Senhor. Então, como porta-voz de Deus, ele vai exigir justiça para todos e não para uma classe privilegiada. Vai fomentar a ideia de que um rei justo e bom pode criar uma sociedade humana e fraterna. Vai fazer de sua vida um serviço ao bem comum, vai se esforçar para gerar dignidade e justiça no seu povo. A dimensão profética é, como nós vemos também na intenção do profeta, que manifesta a vontade de Deus, também um serviço à humanidade. Não vamos exercer o serviço por meio da profecia em vista do nosso próprio bem, mas em vista do povo, em vista dos outros. Servir para que então tenham vida e, como vai nos lembrar Jesus, tenham vida em plenitude. E por fim, é claro, chamados também a incentivar a ser também homens e mulheres de esperança. E aí nós retomamos uma pequena fala do profeta Ezequiel no final do seu texto, no final do seu livro,
e vai dizer o seguinte: e o nome da cidade, a partir deste dia, será O Senhor está aí. É o que nós encontramos no Ezequiel 48:35. Quando nós olhamos o texto do profeta, nós vamos perceber que ele descreve uma realidade um tanto quanto desanimadora. É claro, nós poderíamos dizer, né, que tipo de esperança esse profeta tem. E ao encerrar o seu livro, então, nos deixa esta bela passagem, em que vai salientar a presença de Deus. Mesmo diante de toda a realidade difícil, ter a convicção de que Deus está ali, de que Deus permanece, mantém viva a esperança. É essa também uma das missões do profeta, é claro, também encargo nosso, profetas do nosso dia. Então, esse fechamento da obra do profeta Ezequiel, ela é interessante se nós, como dizia, lembrarmos a compreensão que ele tem da realidade, né? E, é claro, da cidade de Jerusalém. Uma compreensão, como eu dizia, um tanto quanto desanimadora. O profeta acompanhou todos os desmandos e todas as dificuldades passadas pelo povo. Então, a invasão do Império Babilônico, a destruição de Jerusalém e, consequentemente, a deportação. É importante porque esta realidade pode destruir toda e qualquer esperança, porém, o profeta a mantém. Isso porque ele possui profunda experiência de Deus e assim tem a capacidade de perceber a presença de Deus junto àqueles que foram levados para longe, junto aos exilados. E sim, louva e, é claro, comunica a fidelidade de Deus, mesmo diante da infidelidade do povo. Em outras palavras, mesmo tendo muitos motivos para perder a esperança, ele a mantém viva, sendo por suas palavras e experiência um chamado a esperar, ter esperança, pois o Senhor mantém sua promessa, porque o Senhor garante: eu estou sempre. Aquilo que nós depois escutaremos no Evangelho. Deus Emanuel, eu estou sempre com o meu povo. Então, que estas pequenas questões sobre os profetas nos ajudem, sobretudo, a tomar consciência da nossa vocação, da nossa dimensão profética. E assim como os profetas, possamos então ser a boca de Deus no meio do mundo, prestar ao mundo o verdadeiro serviço que constrói dignidade e gera liberdade, e sejamos os guardiãos da vontade de Deus. E assim, lembrando sempre o projeto de Deus, então chamemos, convidemos, propomos aos outros a conversão, o retorno para a casa de onde nós nunca deveríamos ter saído. E é claro, como profetas, temos sempre a esperança. Mesmo que o mundo nos desanime, nós esperamos, porque a nossa esperança não se encerra aqui, assim como os profetas também, pela experiência de Deus e pela palavra tinham. Deus nos garante que tudo aqui que nós vivemos é passageiro. E a experiência com Ele nos garante, como vai depois São Paulo nos lembrar. Aqui nós somos peregrinos, porque a nossa cidade definitiva é a casa junto de Deus. Então, que Deus nos abençoe e, é claro, nos fortaleça, nos dê coragem para assumir e viver a nossa missão, anunciando, profetizando no meio do mundo.